Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis da Bíblia, uma aventura que nos fala sobre desobediência, arrependimento e, acima de tudo, a infinita misericórdia de Deus. Vamos conhecer a jornada de Jonas, um homem que tentou fugir do seu propósito, mas descobriu que ninguém pode escapar do amor e do chamado de Deus. Prepare o seu coração, porque esta história tem muito a nos ensinar. Jonas era um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus, e um dia essa voz veio clara e direta. Jonas, levanta-te, vai até a grande e poderosa cidade de Nínive. Anuncia contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive era a capital do Império Assírio, um povo conhecido por sua crueldade. Para Jonas, um hebreu, ir até o coração do território inimigo para pregar era uma missão assustadora e talvez indesejada. Ele sentiu medo. E o que ele fez? Exatamente o oposto do que Deus pediu. Em vez de pegar o caminho para Nínive, a leste, Jonas desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, no extremo oeste do mundo conhecido. Ele pagou a passagem e embarcou, pensando que poderia se esconder, fugir da presença do Senhor. Mas, como vamos ver, ninguém se esconde de Deus. Jonas estava no porão do navio, talvez aliviado, achando que tinha escapado. Mal sabia ele que o Criador do céu, da terra e do mar estava prestes a mostrar que seu poder não tem limites. Enquanto o navio navegava, Deus enviou uma tempestade violenta. Não era uma chuva qualquer. O vento soprava com uma fúria descomunal. Ondas gigantescas ameaçavam partir o navio ao meio. Os marinheiros, homens experientes do mar, entraram em pânico. Eles começaram a jogar a carga ao mar para aliviar o peso e clamavam, cada um ao seu Deus, desesperados por socorro. No meio de todo aquele caos, onde estava Jonas, dormindo profundamente no porão? O capitão do navio o encontrou e o acordou. Como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E a sorte, guiada pela mão de Deus, caiu sobre Jonas. Eles o pressionaram. Diga-nos, quem é você? De onde você vem? Qual o seu povo? E então, Jonas confessou. Sua voz, talvez trêmula, ecoou no meio da tempestade. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele admitiu que estava fugindo da presença desse Deus todo-poderoso. Os homens ficaram apavorados. O que você fez? Gritaram eles. A tempestade piorava a cada segundo. O que faremos com você para que o mar se acalme? Jonas, agora ciente da consequência de sua desobediência, deu a única resposta possível. Peguem-me e me lancem ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que por minha causa esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros, mesmo sendo pagãos, hesitaram. Eles não queriam ter o sangue de um homem em suas mãos. Tentaram remar com toda a força de volta para a terra, mas era inútil. O mar se revoltava cada vez mais contra eles. Vendo que não havia outra saída, eles oraram ao Deus de Jonas. Ah, Senhor, nós te pedimos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E então, com o coração pesado, pegaram Jonas e o lançaram nas águas turbulentas. No exato instante em que o corpo de Jonas tocou o mar, a fúria das águas cessou. O vento parou. As ondas se acalmaram. Um silêncio impressionante tomou conta de tudo. Os marinheiros, vendo aquele milagre, foram tomados de um profundo temor pelo Senhor. Eles ofereceram um sacrifício a Deus e fizeram votos. A vida deles foi poupada e a fé deles nasceu naquele momento. Mas e Jonas? Para ele parecia o fim. Afundando nas profundezas, ele estava prestes a se afogar. Mas Deus ainda não tinha terminado com ele. O plano de Deus era maior do que a desobediência de Jonas. Enquanto Jonas afundava, o Senhor preparou um grande peixe para engoli-lo. E Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Você consegue imaginar essa situação? A escuridão total, o cheiro, o som das águas do lado de fora. Era uma prisão viva, um lugar de desespero. Mas foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, no fundo do abismo, que Jonas finalmente se voltou para Deus. Ele orou. Não foi uma oração de desespero qualquer. Foi uma oração de arrependimento e fé. Ele clamou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Naquele lugar improvável, Jonas reconheceu a soberania de Deus.
Ele entendeu que a salvação vem do Senhor e que sua fuga tinha sido inútil e tola. Ele prometeu cumprir o voto que havia feito. Prometeu obedecer. Sua oração foi um marco de transformação. E Deus, que ouve o clamor do coração arrependido, não importa onde ele esteja, ouviu a oração de Jonas. Então, o Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Cansado, coberto de algas, mas vivo e com uma segunda chance. Ele estava de volta ao ponto de partida, mas agora, com o coração completamente transformado. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Desta vez, não houve hesitação. Jonas se levantou e obedeceu. Ele caminhou até Nínive, uma jornada que levava dias. Chegando lá, ele entrou na cidade e começou a proclamar uma mensagem dura e direta. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ele não adoçou a mensagem, não teve medo. Ele simplesmente entregou o recado de Deus. E algo extraordinário aconteceu. A mensagem de um único homem, um estrangeiro, penetrou no coração daquela cidade inteira. Os ninivitas creram em Deus. Desde o maior até o menor, eles proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, um sinal de profundo arrependimento. A notícia chegou até o rei de Nínive, e ele não ignorou. O rei se levantou do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele emitiu um decreto para toda a cidade. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam, nem bebam água. Mas homens e animais se cubram de pano de saco e clamem fortemente a Deus. E converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Foi uma das maiores demonstrações de arrependimento coletivo da história. Uma cidade inteira se humilhou diante de Deus. E como Deus responde a um coração arrependido? Com misericórdia. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A cidade de Nínive foi poupada. A justiça de Deus foi satisfeita não pela destruição, mas pela transformação de um povo. Você poderia pensar que a história termina aqui, com um final feliz. Mas há uma última lição, e ela é sobre o coração de Jonas. Ele ficou profundamente irritado. Ele orou a Deus, mas desta vez reclamando: "Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonas estava bravo porque Deus foi misericordioso com seus inimigos. Ele queria justiça, mas a justiça que ele conhecia, não a justiça divina que ama e perdoa. Deus, com paciência infinita, ensina a Jonas uma última lição. Ele faz nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas para lhe dar sombra, e Jonas fica muito feliz com a planta, mas no dia seguinte Deus envia um verme que fere a planta e ela seca. O sol e um vento quente castigam Jonas, que desmaia e deseja a morte. E Deus lhe pergunta: "Você tem razão em ficar tão irritado por causa da planta?" Jonas responde: "Sim, tenho razão até para querer morrer." Então Deus conclui: "Você teve compaixão da planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer. E não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais?" A história de Jonas nos mostra que não podemos fugir do chamado de Deus. Ele nos encontrará onde quer que estejamos. Ela nos ensina que o arrependimento sincero, seja de uma pessoa no ventre de um peixe ou de uma cidade inteira, move o coração de Deus. E talvez o mais importante, ela nos confronta com o nosso próprio coração. Será que somos como Jonas, rápidos em julgar e lentos em perdoar? Ou estamos aprendendo a ter o coração de Deus, um coração cheio de compaixão por todos, até mesmo por aqueles que consideramos nossos inimigos? A jornada de Jonas é a nossa jornada. Aprender a obedecer, a amar e a perdoar como Deus nos perdoa. Ele é o Deus da segunda, da terceira, de quantas chances forem necessárias. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você se identificou com Jonas em algum momento, eu te convido a fazer uma pausa agora. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir essa história. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé.
E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja fugindo do seu propósito ou que precise se lembrar do poder do perdão de Deus. E eu quero te fazer um convite. Comente aqui embaixo a frase "Eu escolho obedecer", como um compromisso seu com Deus hoje. Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcancem onde você estiver. Que Deus te abençoe.